Olá, quero saudar a amada família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e desejar a cada um muitas bênçãos de Deus nesse momento que encerramos o ano e nos preparamos para receber um novo ano. Nesse limiar de mudança de ano, algumas coisas nos vêm à mente. Nós começamos a pensar sobre como foi o ano que passou, as coisas que deram certo, as que não deram tão certo, as que deram errado ou muito errado, as bênçãos recebidas, e fazemos um tipo de balanço. Isso é quase que intuitivo. Pensamos sobre o novo ano que se aproxima e como será, como vai ser o seu desenvolvimento. Eu gostaria, nessa oportunidade, de falar alguma coisa sobre isso, sobre esse novo ano que se aproxima, como nós vamos falar, viver essa oportunidade. E eu acho que nós podemos abordar isso nesse tema, dias de renovação. Encarar o ano que se aproxima como sendo um ano em que nós seremos renovados pelo Senhor, que nós podemos ter coisas novas de Deus na nossa vida. Dias de renovação. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 21, o profeta, o escritor diz assim: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como os dantes. O profeta aqui, o escritor do livro de Lamentações, talvez o profeta Jeremias, estava se referindo às coisas que tinham acontecido antes da derrota de Israel, do reino de Judá, pelos babilônicos, antes da destruição do templo e de Jerusalém, por volta do ano 586 a.C. E o anseio dele é o anseio por uma renovação, alguma coisa diferente. Ele se referia à antiga glória de Israel. Deus poderia restaurar a antiga glória de Israel. Deus poderia trazer uma renovação. E quando nós pensamos nisso, nós começamos a pensar sobre renovação na nossa própria vida. A renovação é algo indispensável à vida. Todos nós somos renovados diariamente, a cada momento, porque ela é indispensável à vida. As células do nosso corpo, as unhas, tudo isso passa por renovação. Quando sua unha cresce ou o cabelo cresce, isso está sendo renovado. Deus está trazendo renovações. Na própria natureza, nós vemos a renovação da natureza. A cada ano aqui, então, na região em que nós vivemos, nós observamos como no inverno caem todas as folhas de muitas árvores. Algumas árvores ficam completamente sem folhas. E quando chega a primavera, tudo é renovado. Há algumas coisas novas que acontecem. Na nossa vida, nós também precisamos de renovação. Algumas pessoas não gostam de ser renovadas. Algumas pessoas preferem ser sempre a mesmo tipo de pessoa, estarem sempre da mesma maneira. São pessoas que estão vivendo dias de velhice em plena meia-idade, por exemplo, porque simplesmente não se renovam. E a velhice de verdade, ela chega, não é só quando chegam as rugas, quando aparecem marcas do tempo. É quando não se renovam as metas, quando não se renovam os ideais. Aí nós vamos ficando completamente velhos por dentro. Não apenas idosos em idade, mas velhos por dentro. Espiritualmente, nós também precisamos de renovação. A Bíblia fala sobre isso, de como depois do dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo foi derramado, todos os crentes foram cheios, depois eles foram orar novamente e a Bíblia diz que, tendo eles orado, diz lá em Atos 4:31, estremeceu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram novamente cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sim, os apóstolos foram renovados. Nós também precisamos ser renovados. Renovados como nos dias de antigamente, não ser velhos espirituais. E como eram os dias de antigamente? Como eram os dias de antigamente na igreja, na vida espiritual? Eles tinham algumas características, por exemplo, os dias de antigamente eram dias, para seguir o raciocínio bíblico, em que a palavra de Deus tinha muita valia, era muito valorizada. Isso aconteceu nos dias do profeta Samuel. A Bíblia diz que o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli e que naquele dia
a palavra do Senhor era muito rara, era muito difícil, muito raro um profeta trazer a palavra de Deus. Isso era muito valorizado. Nos nossos dias, antigamente, havia pessoas que traziam a palavra de Deus e nós dávamos tanta importância a isso. Nós gostávamos tanto de ouvir a palavra de Deus, de ouvir uma boa mensagem. Aquilo falava aos nossos corações. Às vezes a gente fica lembrando de alguns momentos de cultos em que a gente ficava deslumbrado. O que aconteceu? Será que a palavra de Deus mudou? Será que Deus mudou? É lógico que não. Fomos nós que mudamos, nós que envelhecemos. Nós precisamos de uma renovação. Precisamos ser renovados por Deus. A Bíblia diz também que naqueles dias de antigamente eram dias do primeiro amor. O primeiro amor. Uma primeira paixão por Jesus Cristo. Uma primeira apego à palavra de Deus, aquilo que Deus é, a manifestação de Deus na nossa vida. Em Apocalipse capítulo 2, verso 4, o Senhor Jesus, falando para a igreja de Éfeso, diz assim: Eu tenho contra ti, porém, que abandonaste o teu primeiro amor. Deixaste de ter aquele apego por mim como tinhas antes. Oh, meu querido irmão, que coisa triste a gente ter que ouvir de Deus essa expressão: eu percebo que você já não me ama como antes. Que coisa triste. Algumas pessoas deixaram o primeiro amor pelo Senhor Jesus Cristo e trocaram isso por um amor por coisas desta vida, pela correria do dia a dia, pela vontade de fazer sucesso, pelas ocupações, por até às vezes por trabalho na igreja. Sim, às vezes as pessoas estão tão ocupadas em trabalhar na igreja que não se ocupam do Senhor. A palavra de Jesus é: lembra-te onde caíste, volta e arrepende-te e pratica as primeiras obras. O Senhor Jesus nos quer cheios desse primeiro amor, recheados do primeiro amor por Ele. Senhor, quão maravilhoso é estar na Tua presença, quão grandioso é estar desfrutando de Ti mesmo. Esses dias de primeiro amor são maravilhosos, mas nós podemos voltar a eles. Nós podemos voltar a eles. Nós podemos ser transformados, renovados, restaurados. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Dias de antigamente, renova no Senhor, restaura no Senhor. Aqui a oração do profeta no livro de Lamentações: converte-nos a Ti, volta-nos a Ti, Senhor. Outra característica dos dias de antigamente é que a Bíblia diz que eram dias de alegrias e alegria pela salvação. Isso foi escrito pelo salmista Davi, depois que ele caiu diante de Deus, que ele cometeu pecados horríveis. Ele se arrependeu, mas no arrependimento dele ele sabia que tinha alcançado o perdão. Mas uma coisa é você saber que alcançou o perdão. Outra coisa diferente é você sentir a presença de Deus novamente na sua vida. E o salmista queria sentir isso de novo. Ele queria sentir novamente Deus dentro dele. E ele ora: Senhor, restitui-me a alegria da Tua salvação. Aquela alegria tão imensa de dizer: eu sou salvo em Jesus Cristo. Eu sou salvo por Deus. Eu não fico pensando nas coisas deste mundo apenas. Eu tenho uma pátria celestial, eu tenho um lar no céu, eu posso pensar nessas coisas. E aí, sentir a alegria de Deus no coração. O salmista tinha sentido isso, mas tinha perdido. Tinha perdido por causa do seu pecado, tinha perdido por causa de sua conduta. Meu querido irmão, o Senhor quer lhe renovar. O Senhor quer lhe dar alegria novamente. Quer que você seja cheio da presença de Deus. Essa renovação na minha vida pode acontecer a partir de agora. Na sua vida pode acontecer a partir de agora. Sermos cada vez mais cheios da alegria da salvação. Existem muitas coisas que vêm tirar a alegria da nossa salvação. Às vezes são setas malignas.
setas que vêm na nossa mente e nos perturbam, trazendo à memória coisas antigas que já ficaram enterradas, Deus já esqueceu. E aquela seta fica trazendo à memória para nos fazer perder a alegria da salvação. Não permita que isso aconteça. Repreenda em nome de Jesus. Às vezes nós perdemos a alegria da salvação por causa de visões deste mundo, tentações de coisas que acontecem aqui. Sim, isso pode acontecer, mas não permita que aconteça na sua vida. Não deixe que isso aconteça com você. Não perca a alegria da sua salvação e fique conformado. Você é um salvo em Jesus Cristo. Você é uma mulher salva por Jesus Cristo. Você tem o direito de ter de Deus alegria espiritual. Peça a Deus que lhe renove, que lhe restaure, que lhe converta a Ele para você receber novamente essa alegria. Uma outra característica, uma quarta característica daqueles dias de antigamente, eram dias de muitas conquistas. Conquistas espirituais. Conquistas de muitas naturezas. Isso acontece no texto bíblico, quando a Bíblia fala dos dias de Josué, que diz que Josué era já idoso e entrado em dias, e o Senhor disse: você já está velho, Josué, entrado em dias, e ainda ficou muitíssima terra para conquistar. Enquanto Josué tinha vigor, era relativamente jovem, eles foram avançando, mas chegou o momento que ele tinha que passar, ele tinha que sair desta vida. E aí ficou muita terra por conquistar, e Israel não conquistou aquelas terras. Resultado, misturou-se com os cananeus, e isso trouxe opressão para eles. Você pode ler sobre isso no livro de Josué e Juízes, principalmente no dia de Juízes. Dias tenebrosos, dias horríveis. Por quê? Porque acabaram-se os dias de conquistas. Na nossa vida espiritual, nós tivemos muitas conquistas. Mas não podemos viver de conquistas antigas. Não podemos dizer: antigamente eu era cheio do Espírito. Naquela época o poder de Deus vinha sobre mim. Naquela época eu me lembro quando a gente ficava cheio da virtude do Espírito Santo. Pare com isso. Não é naquela época. A sua época não acabou. Você ainda está neste mundo. Você ainda tem vigor de Deus. Tem a presença de Deus para conquistas espirituais. Talvez não conquistas no mesmo ritmo de antigamente, mas conquistas espirituais da presença de Deus. Às vezes são conquistas mesmo assim de almas, de trazer almas para Jesus. A Bíblia fala da igreja em Jerusalém, como isso aconteceu durante as perseguições. Diz que naquela época, está lá em Atos capítulo 8, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. No entanto, os que iam dispersos, se espalhando por cada perseguição, por todas as partes pregavam a palavra de Deus. E pregavam a palavra de Deus, diz lá no versículo 5 de Atos 8, anunciando a Cristo. Como resultado, muitas pessoas se convertiam. Eu lembro dessa época de muitas conversões, de quando os jovens anunciavam a palavra de Deus. Puxa, que coisa maravilhosa! A grande preocupação da juventude era anunciar a palavra de Deus, salvar almas. Isso acabou? Depende. Em alguns lugares acabou. Para algumas pessoas acabou. Em outros lugares não. Para outras pessoas não. Isso tudo depende da presença de Deus na sua vida, da renovação de Deus. Deus quer lhe trazer renovação. Que o novo ano traga essa renovação de Deus. Traga isso para que os seus dias do próximo ano sejam dias com a palavra de Deus tendo muita valia. Sejam dias de primeiro amor. Sejam dias de alegria pela salvação. Sejam dias de conquistas espirituais, conquista de almas, conquistas de bênçãos espirituais pela presença do Senhor. Qual é o segredo da renovação? Como é que ela acontece? Como é que você pode fazer para acontecer a presença de Deus, a renovação de Deus na sua vida?
A primeira chave, a primeira dica desse segredo está aqui no próprio texto de Lamentações, capítulo 5, verso 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova-nos como nos dias de antigamente. Converte-nos a ti. Ou seja, é o voltar-se para Deus. Esse é o primeiro segredo. É claro que você tem como fazer isso, mas não depende apenas de você, depende também de Deus. Deus pode operar no seu coração e você pode fazer essa oração. Senhor, me ajuda a eu me voltar para ti. Me ajuda a eu ter uma mente voltada para ti. Pensar em ti, pensar nas coisas que são lá do alto, pensar no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício, nas suas ordens, nos seus mandamentos, na sua segunda vinda, na sua bênção. Converte meu coração a ti, converte a minha mente a ti, converter no sentido de fazer voltar-se, fazer direcionar-se para o Senhor. Oh, que Deus abençoe, para que sua mente, o seu eu esteja voltado para Ele nesse novo ano que se aproxima. Esse é o primeiro segredo da renovação espiritual. Converter-se ao Senhor, voltar-se para o Senhor. Um segundo segredo da renovação espiritual é a manifestação do poder de Deus em nós. A manifestação, quando Deus começa a operar em nós e faz com que nós sejamos renovados. O livro de Jó tem uma descrição muito interessante dessa manifestação do poder de Deus. Jó está se queixando diante de Deus do quanto ele sofre e diz que quando o homem morre, acabou tudo. Essa era a expectativa que ele tinha, era o que ele via. Jó não tinha as revelações que nós temos, então ele via a pessoa morrer, dizia acabou. E dizia assim, mas até para a árvore há esperança, porque se ela for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos novos como uma planta nova. A planta seria renovada, ele não. Ele sabia que se morresse, não iria voltar a este mundo. E de fato, não é apenas o Senhor Jesus Cristo, foi o único que voltou a este mundo e jamais passou de volta. As árvores são renovadas. Como que elas são renovadas? Como é que acontece isso? Que milagre é que acontece ali? Que processo estranho, tremendo é esse que faz com que uma árvore que está praticamente morta, é um tronco, de repente ele brota vida. Uma semente brota a vida lá de dentro. É a manifestação do poder de Deus. Deus manifesta o poder dele. E ele pode fazer isso na minha vida e na sua vida. Deus pode nos renovar. Deus tem como nos restaurar. Deus tem como fazer em nós brotar uma vida nova. Um terceiro segredo é depender do Senhor. Não tente ser um servo de Deus por suas próprias forças. Não, dependa do Senhor. Não tente ser um homem, uma mulher fiel, dependendo apenas de você mesma. Peça a Deus graça. Peça a Ele presença na sua vida. Peça a Ele que lhe renove. Porque está escrito em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que têm a sua esperança em Deus, renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Existe uma batalha espiritual em curso. Existe uma luta espiritual transcorrendo. Existe uma vida cheia de lutas, de contendas espirituais, de questões, de desgaste sendo vivida. Sim, nisso tudo nós precisamos de energia. Nós precisamos de forças, precisamos de graça de Deus. Coloque sua esperança em Deus. Dependa do Senhor. O Senhor lhe renova. O Senhor lhe restaura. O Senhor traz graça sobre você. Porque aí você não vai depender das suas forças espirituais. O seu corpo pode se fatigar.
a sua carne, os seus ossos podem doer. Tudo pode até se tornar flácido, envelhecer, mas espiritualmente há uma chama, haverá uma chama brilhando dentro de você, uma experiência nova em Deus, uma alegria diferente, independente do que esteja acontecendo ao redor, a sua alma renovada em Deus, porque a sua esperança está no Senhor. Esse segredo é para mim e para você. Essas três coisas são para mim e para você. Esses são os segredos da renovação. Nós nos voltarmos para Deus, nós dependermos do poder do Senhor e termos nele a nossa esperança. Que neste novo ano, a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida seja abundante, seja plena de graça, seja renovadora, restauradora. Neste novo ano, quando chegar mais aproximadamente perto do final do ano, mais próximo do ano, vá fazendo um balanço. Comece hoje ou amanhã, comece a fazer esse balanço e dizer: Senhor, eu quero ser renovado. Eu quero ser renovado em Deus. Eu quero me converter a Ti. Eu quero tornar a ter a alegria da salvação. Eu quero voltar a ter conquistas espirituais. Eu quero tornar a valorizar a palavra de Deus. Eu quero ser cheio de Ti, colocar minha esperança em Ti. Que Deus lhe abençoe para que o seu novo ano seja assim, pleno da presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.